Olá, eu sou Juliana Vargas, estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Obrigada pela sua companhia, todas as semanas conosco, aqui no canal 19 da NET, da nossa TV Santa Maria. Um agradecimento especial também aos nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Obrigada a estes parceiros que fazem o nosso programa acontecer. Hoje, tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Elizabeth Shimomura. Vamos conversar sobre violência contra a mulher, como foi o balanço durante a pandemia, dados e demais informações. É um assunto que precisa ser conversado, ressaltado pela sua grande importância. Delegada, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite, esse é o primeiro compromisso, né, em termos de imprensa deste ano, estou retornando de férias. Coisa boa. E espero que esse ano não tenhamos muitos motivos para falar, né, de violência doméstica, mas enfim, é sempre importante trazer à tona esse assunto. Com certeza, delegada. Por que é tão importante falar sobre esse assunto? Nós tivemos grandes avanços, né, legislativamente. Eu acho que hoje as instituições estão bem mais preparadas para enfrentar a questão da violência doméstica. Aqui em Santa Maria, onde nós atuamos, né, a gente sabe o quão as instituições são engajadas, né, no combate à violência doméstica. Sim. Mas isso não está sendo suficiente para estancar, né, de forma a contento esses índices, embora tenhamos tido uma queda bastante significativa em termos de números de violência doméstica, contrariando todas as estimativas, né, em razão da pandemia do ano passado, mas não conseguimos ainda ter um número que nos deixe mais tranquilo. Então, acho que a questão é cultural mesmo. Não temos outra saída a não ser falarmos, discutirmos, educarmos, ir às escolas, falarmos na imprensa, né? Vocês têm feito esse papel muito bem. Então, é por isso que é importante falar de violência doméstica, embora seja um assunto árduo, né? E muitas vezes difícil de ser falado. Com certeza. Delegada, o aumento do número de denúncias pode ser um resultado de um trabalho preventivo também por parte dos órgãos de segurança? A gente sabe, a Polícia Civil não trabalha sozinha, né? Sim. Eu já recebi em nosso programa também, tive a oportunidade de conversar com a Patrulha Maria da Penha, então todo esse conjunto de órgãos, né, essa união é extremamente importante. Com certeza. Antes de iniciarmos a entrevista, nós falávamos de quão nós temos esse bom relacionamento entre as instituições, o que provavelmente fez com que houvesse essa queda mesmo. Claro, a gente se questiona, ano passado tivemos Covid, quem sabe tivemos uma subnotificação, né? Mas eu sou bem otimista em achar que essa queda é realmente por conta, né, desse trabalho em conjunto, né, Brigada Militar, Polícia Civil, a Vara da Violência Doméstica, Ministério Público, a população em geral que hoje está atenta, né, a esse tema, e inclusive com denúncias, né, várias denúncias, que provavelmente vai ser um dos temas dessa entrevista. Sim. Então é isso, a patrulha está sempre presente também, controlando fazendo aquele trabalho exatamente né? Isso, elas controlam, elas vão até as casas das vítimas, onde há uma maior incidência de probabilidade de reiteração de violência, né? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, me perdi um pouquinho nessa... Não, tá ótimo, é isso mesmo. Para o pessoal de casa, o que seria a subnotificação? A subnotificação seria a não notificação de crimes que efetivamente acontecem, né, a grosso modo. Ano passado, por exemplo, por conta da pandemia,
provavelmente muitas vítimas tiveram uma certa dificuldade de sair de suas casas, deixaram de fazer ocorrências policiais, né, pelo menos presencialmente. Sim. Mas tiveram acessos a outros aplicativos, né? Temos a delegacia online da Polícia Civil, os Disque 180, o 100, enfim, tivemos o Disque Covid, que é da iniciativa do Fórum Permanente de Violência Doméstica aqui de Santa Maria, né? A máscara roxa, que todos ficaram sabendo, sinal vermelho. Então, as vítimas tiveram outras opções de denúncia, além, né, de telefonemas e procurar as DPPA, a DPPA e as delegacias que nunca fecharam as portas durante a pandemia. Agora, uma dúvida, essas campanhas Máscara Roxa, realmente ela funciona? Eu acho que ela teve mais o fundo pedagógico, sabe? Porque efetivamente nós tivemos, em termos de número, 2 ou 3 denúncias realizadas através da máscara roxa. Sim. Todas elas foram verificadas em loco e ao final constatamos que a vítima não estava mais em perigo ou não era real aquela situação. Sim. Mas eu acho que em termos pedagógicos foi muito importante, sim. Deu essa tranquilidade para as vítimas, né? Saber que elas tinham suporte dentro de casa, né? Ou até mesmo na farmácia, como era o mais foco um aparato para buscar ajuda, né? Então, acho que foi muito importante, sim, em termos de tranquilidade para as vítimas. Interessante. Porque até quando eu tive a oportunidade de receber o pessoal da Brigada Militar da Patrulha Maria da Penha, algumas coisas me chamaram a atenção. O fato da mulher não conseguir, às vezes, porque para nós é muito fácil, a gente pega o celular, busca ajuda, a gente tem acesso às informações. Então, muitas vezes o agressor, o primeiro objeto que ele pega da mulher é o celular, ou acaba jogando fora ou quebrando, justamente para a mulher não ter que buscar ajuda. Exato. Inclusive, essa situação é muito recorrente, tá? É inacreditável o número de aparelhos celulares danificados pelos companheiros, né? Então muitas vítimas não têm condições de repor esses celulares. Então até vou trazer à tona aqui uma campanha muito boa da assistente social Elisângela, que é o Conectando Mulheres, né? Que a gente fez uma campanha bem forte para arrecadar aparelhos de telefone celular para doar para essas vítimas, né? Quando o pai estava aqui no programa, ele conseguiu fazer uma entrevista com elas e passar para o público também. Ela é maravilhosa, muito ela tem iniciativas muito boas, né? Através de Mulheres do Brasil, né? Então, realmente esse acesso para algumas vítimas realmente é dificultada por essa situação, né? Que os celulares são alvos principais das violências patrimoniais, né? Que é uma das formas de violência, na verdade. Voltando ao assunto pandemia, a gente tinha uma ideia que com a pandemia, com aquele momento mesmo que tivemos ali a chegada da reclusão ali, de ficar mesmo dentro de casa, sair só para idas rápidas ao mercado. A gente tinha uma ideia de que iam ser grandes os números de violência contra a mulher, que poderiam ser, mas a gente não tinha esse acesso à informação. E para nossa surpresa, acabou diminuindo com relação ao ano passado? Uma violência drástica no início da pandemia. Portanto, na época, achamos que fosse uma questão de dificuldades mesmo as vítimas terem acesso, mas essa queda ela continuou, né? Já vinha ocorrendo desde o final do ano, do início do ano, antes da pandemia. Então a gente chegou à conclusão que essa queda ela é real. Claro que essa assertiva ela não pode ser, né, tomada como algo absoluto. Talvez só possamos afirmar isso após alguns anos, né? Mas essa queda ela vai ao encontro dos números do Estado, entendeu? Que teve uma queda em todos os índices de violência. Então eu acho que é mérito da polícia como um todo, Brigada Militar, Polícia Civil, sociedade, né? Então todos estão muito atentos à questão da violência. Isso cada vez mais é um assunto que é debatido, que vem através da mídia, né? Isso mesmo. Relatado, então, a importância disso. Então, em termos de queda, até mesmo os estupros que nos surpreendeu, os números, tivemos uma queda de 30% nos estupros, né? Que nós
pensávamos que os estupros iriam aumentar em razão da necessidade da vítima ter de estar em contato mais permanente com os seus companheiros, seus agressores. Mas felizmente esses números diminuíram. Que bom. E feminicídio, sem contar o feminicídio, que tivemos Essa era outra pergunta que eu ia te fazer, casos de feminicídio. Que não tem subnotificação, né, feminicídio. Certo. Nós tivemos ano passado um feminicídio somente. É um número triste já, sim, é uma vida que se perdeu. Que a gente queria que não tivesse nenhum caso. Mas em comparação com 2019, que tivemos 4 feminicídios, né, foi muito aquém de qualquer prognóstico no ano de 2019. Ano passado, felizmente, tivemos um feminicídio e com um contorno um pouco diferente dos feminicídios usuais. Era uma relação de irmãos, né? A DEAN avocou a investigação pelo fato dela ser mulher e ocorrer no âmbito doméstico. Mas ela saiu um pouco das características usuais dos feminicídios. Certo. Menos mal. Sim. Delegada Elizabeth, a importância da denúncia por parte da sociedade, né? Eu sempre digo é uma quebra daquele tabu, né? Que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, já não mais funciona, né? A importância de um vizinho que possa relatar um caso de violência, porque às vezes, muitas vezes, acredito eu, que ele não parta só da vontade da vítima, né? De ir à delegacia, de denunciar. Sim, diariamente recebemos denúncias, né? Através de telefonemas, telefonemas diretos, a DEAN, disque denúncias, né? Relatos de vizinhos que nos procuram. Todas essas denúncias são efetivamente verificadas, né? E realmente a importância, como você diz, de repente é a diferença da vida e morte de uma vítima que naquele momento está impedida de procurar ajuda. Sim. Né? Inclusive nós comentamos, temos uma lei nova, acho que se não me engano em setembro do ano passado. Vamos falar sobre ela no segundo bloco. Que vai ao encontro de toda essa assertiva aí, de que a sociedade tem que se envolver com a questão da violência doméstica. Com certeza. Certo, então vamos fazer um rápido intervalo e já retornamos ao segundo bloco. Estamos encerrando esse bloco e já retornamos ao segundo bloco, porque estamos conversando sobre violência contra a mulher. Já estamos de volta. Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação FADISMA. frente. Estamos retornando ao segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública, que hoje recebe
a delegada da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, Elizabeth Shimomura. Estamos conversando sobre dados, informações, tudo sobre violência contra a mulher. Delegada, muitas vezes a gente tem ideia que violência contra a mulher é somente a física e não é, infelizmente, não é só o que acontece, né? Explica um pouco para nós quais são os tipos de violência. Além da física que você mencionou, que é a violência visível, né? Isso. Temos a violência sexual, né, englobando os estupros, né? A violência patrimonial, o principal alvo é o aparelho de telefone celular, como nós falamos antes. Temos a violência moral, né, que são aqueles crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia. E por fim temos a psicológica, que temos como exemplo mais comum a ameaça. Mas eu te digo uma coisa, que as ocorrências que vêm até nós, elas geralmente estão recheadas, infelizmente, de vários tipos de violência. Nunca é uma violência só. Isso. Um tapa é acompanhado de uma injúria, né? De um telefone quebrado, de uma ameaça. Geralmente as ocorrências envolvem 3 ou 4 tipos de violências. E muitas vezes difíceis de serem materializadas em termos de provas. Mas, como a palavra da vítima, nesse caso, tem prevalência, a gente tem dado iniciamento a vários crimes, a vários casos, só com base na palavra da mulher, né? Coerente, muitas vezes. Até por causa do momento processual. Mas muitas vezes que não é somente a violência física, a mulher procura também a delegacia? Nos procuram com muita frequência, nos relatando uma injúria, né? Porque às vezes a agressão física não é a mais dolorosa para as vítimas. Eu já recebi vários relatos de vítimas dizendo, delegada, pior não foi o tapa, não foi o soco, foi aquela frase que ele me disse, sabe, que me doeu muito. Ela dói mais. E é invisível, né? Infelizmente acontece com muita frequência. Acaba gerando um trauma, né? Certo. Então é bem... A ameaça também é um fator assim inibidor, muitas vezes impeditiva de fazer a ocorrência, né? De procurar os órgãos de segurança. Então, ao contrário do que parece, a violência física não é a única grave, né? Em termos de violência. Certo. Falando, delegada, do número falando em denúncia, né, que a gente estava conversando agora, atualmente quantas medidas protetivas estão ativas aqui em Santa Maria? Eu solicitei esses dados para a Vara da Violência Doméstica e temos um pouco mais de 1.000 medidas protetivas de urgência em andamento, né, em vigência. Em 4 meses, segundo a Gerselane da Vara da Violência Doméstica, nós tivemos de outubro, do início de outubro ao início de fevereiro, quase 400 medidas protetivas já deferidas. É um número elevado, né? É um número elevadíssimo. Claro que retrata bem essa situação das vítimas, né, de violência, mas também retrata a confiança que elas têm, né? Com certeza. Todo o sistema que envolve, toda a rede que participa dessa proteção às vítimas. Perfeito. Eu vejo por esses olhos também. Essa rede de proteção, que bom que encontra segurança, né, em ir fazer a denúncia, em procurar ajuda, isso é muito importante. Certo. Por isso que a gente fala tanto, né? A gente procura falar bastante sobre isso. Delegada, em novembro do ano passado, agora sim, vamos conversar sobre... Foi sancionada a lei de âmbito estadual, né? Que prevê que síndicos devem comunicar violência doméstica. Explica um pouco para nós e para o público de casa. Nós não temos ainda uma doutrina, né? Falando muito sobre esse assunto. Acho que não há caso de jurisprudência não há também. ainda caso de jurisprudência. E pelo pouco que eu li dessa lei, que eu tenho conhecimento, ela ainda necessita de uma certa regulamentação, né? Mas ela já está em vigor. Já fui procurada por alguns síndicos. Ela é taxativa no sentido de que os síndicos têm a obrigação, né, de informar a Polícia Civil, ela denomina a instituição, nos casos em que tem conhecimento de violência doméstica. Perfeito. Eu acho que é mais uma ferramenta, né, legislativa, com certeza, isso. Né, de proteção às vítimas. Já tivemos vários avanços. A Lei Maria da Penha, em 2006, foi um divisor de águas. A Lei do Feminicídio, 2015, né, que aumentou consideravelmente a pena inicial dos homicídios contra as mulheres, né, que até então não tínhamos essa qualificadora específica, utilizávamos outras para podermos aumentar a pena. Então, eu entendo que é mais uma
mais uma lei, mais um instrumento, mais um suporte de proteção às vítimas. Que interessante, ótimo. Como é feito o acompanhamento da vítima após uma denúncia de violência? Com relação à exposição, né? Muitas vezes a mulher ela acaba se sentindo envergonhada, com medo. Como é que funciona todo esse acompanhamento? A Polícia Civil, ela atua a partir do momento que ela é acionada. Então, há necessidade desse acionamento, seja ela através de denúncia, através de registro de ocorrência policial, telefonema, né? A vítima necessita fazer a ocorrência policial, né? Solicitando ou não a medida protetiva, solicitando essas medidas são encaminhadas no prazo de 48 horas para o Poder Judiciário, que por sua vez também tem o mesmo prazo para deferir ou não, né? Certo. E quando a vítima nos procura e a gente vê que ela não tem condições de voltar para casa sem ocorrer o risco de vida ou não tem outro lugar seguro para ir e ela aceita, a gente oferece a casa de passagem aqui em Santa Maria, né? Que é um local bem protegido e funciona mesmo. Ah, interessante. Inclusive, elas podem levar os filhos e ficar num prazo de 3 meses, que muitas vezes esse prazo é estendido, né, em razão da necessidade. Quando a vítima precisa, a gente faz o acompanhamento para buscar os objetos, né, porque muitas vezes elas têm medo de voltar a casa. Para buscar os objetos, então a gente faz esse acompanhamento. A patrulha, posteriormente ao deferimento das medidas, a decretação das medidas, eles fazem o controle, né, do cumprimento dessas medidas. E o descumprimento, que hoje é passível de prisão em flagrante, que não tem um instrumento mais poderoso do que o encarceramento. Isso, essa era outra pergunta que eu ia te fazer. Número de prisões preventivas? Na verdade, não tem o exato número de prisões preventivas. Nós temos número de prisões oriundos, seja ela de flagrante ou de preventiva, ou prisões em flagrantes que são convertidas em preventivas. Perfeito. Semana passada tínhamos 20 prisões, aqui em Santa Maria somente, ligadas à Lei Maria da Violência Doméstica. É um número elevado. Da medida protetiva? Não só descumprimento, provavelmente em razão de flagrante por lesão, ameaça, né? Não, mas eu posso dizer que o número de prisões por descumprimento é altíssimo, até porque ela é inafiançável, né? Uma vez apresentado o delegado ou a delegada, essa situação de descumprimento, a prisão é feita, a autuação, e o agressor vai para o presídio. Sim. Né? Então esse é mais um instrumento que a Lei Maria da Penha nos trouxe, um instrumento poderosíssimo, porque muitas vezes esses agressores são pessoas, né, da sociedade que eles convivem muito bem em outros setores da vida, são bons trabalhadores, ótimos filhos, né, respeitados cidadãos, mas que cometem crimes, né, dentro dos seus lares contra as suas esposas. Então eles não estão ainda acostumados a essa vida de cárcere, diferente dos autores contumazes de furto, por exemplo, que muitas vezes a gente sente que não tem muito temor da prisão, mas os agressores, a gente vê o quanto isso é pedagógico também, além de punitivo, né? Isso. A importância de falar também, quando eu recebi a patrulha, eles me falaram, Juliana, não pensa que o agressor está lá naquele local, naquela vila mais isolada. Não, está em todos os lugares, até porque eles andam bastante, né? Eles fazem o cumprimento de visitas para saber se está tudo bem. É uma segurança a mais, né, para a mulher, eu acho que com certeza, a patrulha, ela é formada por um casal, né, muito bem escolhido pela Brigada Militar, eles têm esse perfil mesmo de atender as vítimas, a gente tem um convívio muito intenso, porque eles vão à delegacia, nos trazem os relatórios, né, com base nisso a gente alimenta nossos procedimentos. E muitas vezes a constatação deles é de que a vítima já retornou a conviver harmoniosamente com seus companheiros, então a gente já encerra o procedimento e encaminha para o judiciário. Certo, perfeito. O registro da vítima ou qualquer cidadão que queira comunicar casos de violência doméstica deve ser exclusivamente presencial, e como procurar ajuda? Elas têm um caminho da delegacia online, tem os Disque Denúncia, né? Disque 100, Disque 180. Elas podem procurar a delegacia, né? Pessoas estranhas, terceiros, né? Ao casal. A gente faz uma certidão, a gente procura as vítimas para constatar ou não, né, essa situação. Então são várias maneiras. Acionar a Brigada Militar, né, que é importantíssimo. Muitas vezes
as autuações dos agressores são baseadas em telefonemas de vizinhos, né? Isso. Que presenciam aquela situação, chama a brigada, já há uma prisão em flagrante. Ótimo. Então, não é só presencial, não. Certo. E até em hospital, né? Às vezes a vítima Exatamente, vai para o hospital. tem uma notificação, né? Agora é obrigatória, que até então é bem recente essa obrigatoriedade dos médicos no que tange as mulheres vítimas de violência doméstica. Comunicar às autoridades. Isso, até então era distrita às crianças e adolescentes. Isso. Mas a notificação compulsória foi estendida agora às vítimas de violência doméstica. Que legal. Delegada Elizabeth, falando sobre, agora fugindo um pouco do assunto da mulher, que a gente já conversou bastante, né? Há 8 anos a senhora é titular da Delegacia de Restinga Seca, né? Como é que estão os índices de criminalidade na região? Eu sempre digo que Restinga Seca destoa um pouquinho, né, da quarta colônia em razão dos números de criminalidade. É uma cidade onde eu atuo, tem muito carinho para Restinga Seca, né? Tem policiais muito qualificados e muito comprometidos com a comunidade, então isso facilita. A comunidade também confia muito. Que legal, isso faz na diferença polícia, no trabalho, né? Não só da Brigada Militar, como da Polícia Civil, nos procuram muito. Que legal. Né? Nós temos uma relação ótima com o Poder Judiciário local também, o que facilita a nossa vida, mas realmente o índice é muito alto. Assim. Ano passado tivemos um grande número de crimes envolvendo tráficos, né, a ponto de a chefia de polícia de Porto Alegre nos encaminhar um reforço policial vindo de todas as regiões. Tivemos reforços, sendo que em 2 meses nós tivemos 25 prisões num município uma cidade que nem Restinga Seca. É algo surpreendente. Então a questão do tráfico realmente, a exemplo de todos os municípios, Restinga Seca, ela tem essa questão bem acentuada. E acabou surpreendendo isso no ano passado. No ano passado. Isso já vinha há 3 anos, nós tínhamos ocorrências envolvendo tráfico que dava contorno de execuções, né, de pessoas ligadas ao tráfico. Mas depois de 2 homicídios com contornos bem claros de execução, nós buscamos esse apoio em termos de reforço policial. E eu acho que agora deu uma acalmada, né? Voltar um pouquinho a sensação de segurança para a comunidade. Sim, para todos nós, né? Para toda a região, todo o Rio Grande do Sul. Tomara. Delegada, muito obrigada. A gente infelizmente, chegamos ao fim do programa. Gostaria muito de agradecer a tua presença. Obrigada por ter aceito o convite, né? Tu que estava retornando das férias, né? Como tu falaste nos bastidores, é o teu primeiro compromisso, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Juliana, por poder iniciar o ano, né? Por enquanto, não dando notícias não muito ruins, né? Só dados Vamos positivos. Torcer para que assim continue. Assim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Dessa forma, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Gostaríamos de agradecer a sua companhia. Muito obrigada. Lembrando sempre que o nosso programa vai ao ar de forma inédita toda terça-feira às 21 horas, quintas-feiras às 20h30, sextas e domingos às 23 horas. Muito obrigada pela sua companhia e temos um encontro marcado na próxima semana. Obrigada.